como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós vamos estudar um mecanismo de defesa chamado de deslocamento. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Primeiramente, para a gente iniciar, eu vou definir o que é deslocamento. Deslocamento é o fato de a intensidade afetiva ligada a uma representação ser suscetível de se destacar dela para passar a outras representações originariamente pouco intensas. Então vamos entender como isso funciona. Para ilustrar como isso funciona, eu preciso aqui, de novo, alguns vídeos eu faço isso, que é usar algumas coisas para a gente ter uma analogia, para que a gente possa compreender como isso funciona. Então quero que vocês prestem atenção aqui. Essa latinha aqui de tinta rosa é uma carga afetiva, uma carga pulsional. Então vamos entender aqui carga afetiva como carga pulsional. Além dessa carga afetiva, ela geralmente está ligada a uma representação. A representação vai ser representada aqui pela bucha. Então eu tenho aqui, essa bucha aqui de lavar louça é a representação e essa tinta é a carga afetiva. Elas estão conectadas, elas estão juntas. Essa ideia de que uma representação está ligada a uma carga afetiva vem, por exemplo, ali do Descartes, no texto das Paixões da Alma. O que o Descartes pensava? A gente tem uma ideia, e essa ideia geralmente está ligada a uma paixão, a um afeto. Então a gente está distinguindo aqui ideia de afeto. Então a psicanálise tem bastante base filosófica, Muita gente acha que a psicanálise é uma mera pseudociência sem base. Não, a psicanálise ela surge também a partir de coisas que já foram trabalhadas na tradição filosófica. Então, dentro da tradição filosófica, com Descartes, nós vamos ter a ideia de paixões da alma e a ideia de que representações estão conectadas, ligadas a paixões, a afetos, a cargas afetivas. Depois, o que também a gente tem na psicanálise, A gente tem a ideia de recalque. Recalque é quando uma representação ela é separada, ela é destacada da sua carga afetiva correspondente. Então, recalque não é repressão, recalque é o processo pelo qual uma representação se separa da sua carga afetiva correspondente, o que pode acontecer ainda em nível inconsciente. Então, essa separação aqui nós chamamos de recalque. O recalque é o que nós chamamos de primeiro destino da pulsão, Porque essa pulsão aqui se separou da sua representação. Essa representação aqui, ela pode, no entanto, ser atraída para o inconsciente e ela vai então se relacionar com outras representações por meio de leis de associação. Ou seja, ela vai se relacionar com representações semelhantes. Isso é uma coisa que a psicanálise tirou do Hume, a ideia de associacionismo. Certas ideias se relacionam com outras ideias por manter com essas ideias uma relação de semelhança, de contiguidade, de continuidade. Mas o que acontece com a carga afetiva? Além da gente estudar os destinos das pulsões, a carga afetiva também pode desempenhar um papel na maneira como as representações se relacionam. Perceba aqui que essa representação se relacionou com uma outra representação por leis de associação. E olha o que pode acontecer. Essa carga afetiva que estava conectada a essa representação pode passar para a representação de cá. Esse mecanismo pelo qual a carga afetiva sai dessa representação e vai para de cá, nós chamamos de deslocamento. É isso que é deslocamento. Então vamos lá. Nem sempre precisa ser a carga afetiva inteira. Pode ser uma parte da carga afetiva. Evidentemente, Pode ser apenas uma parte da carga afetiva. Então vou ilustrar aqui com vocês. Espero não fazer muita bagunça. Mas uma parte da carga afetiva, olhando aqui o pincel. Uma parte da carga afetiva foi
para o pincel, uma parte do rosa foi para o pincel. Então, não precisa ser a carga afetiva completa, inteira, mas uma parte daquela carga afetiva, uma cota daquela parte afetiva, uma quantidade daquela parte afetiva pode passar a estar na outra representação. Então, por isso aqui, né, aqui a gente tem a representação em rosa. O pincel está com rosa. Ou seja, essa representação está conectada a uma carga daquela energia afetiva. Por isso, né, a ideia de deslocamento depende de duas teses da psicanálise. A primeira tese é a que nós chamamos de independência relativa entre afeto e representação. O que isso quer dizer? Por mais que afeto e representações estejam conectados, eles são distintos. Representação é uma coisa, afeto é outra coisa. E por que é uma independência? Porque o afeto pode se separar da sua representação e manter uma certa independência dela. Ainda tem alguma conexão, nem sempre a separação é completa, mas é possível que haja uma certa separação daquela carga afetiva de sua representação. Então, a primeira questão, a primeira hipótese da qual a ideia de deslocamento depende é a hipótese da interdependência relativa entre afeto e representação. A outra hipótese é a hipótese econômica. O que é a hipótese econômica? A ideia de que a energia afetiva funciona semelhante à energia física. Nós podemos falar em quantidade de energia, em quantum de energia. Perceba que eu disse para vocês que não foi toda a energia que foi para o pincel. Foi uma parte rosa. Uma quantidade específica dessa energia foi para a parte rosa. Essa ideia de pensar afeto como se fosse uma energia que tem uma quantidade, nós chamamos de hipótese econômica. Mas aqui é importante eu esclarecer. Para a psicanálise, a hipótese econômica é uma metáfora. Não quer dizer que literalmente tem uma energia misteriosa dentro de nós. Quer dizer que a maneira como os nossos afetos funcionam pode ser compreendida por meio de uma metáfora, em que os afetos são feitos como uma analogia com as energias. Então, toda vez que a gente estiver falando de energia na psicanálise, libido, energia sexual, energia afetiva, não quer dizer que literalmente tem uma energia misteriosa dentro de nós. É uma metáfora. Os nossos afetos, metaforicamente, funcionam como energias. Energias que podem ser investidas, energia cuja quantidade pode ser deslocada, energias que então têm uma certa... que funcionam parecido com a energia elétrica, né? Então eu posso, né, por exemplo, conectar um carregador na tomada e ele carregar de energia. Então eu posso ficar carregado de raiva. Eu posso falar que uma quantidade enorme de medo tomou conta de mim, assim como se fosse uma quantidade enorme de energia de um choque, né? Então, a gente usa muito essa analogia da energia com os afetos. Então, fiquei chocado com o que você me falou, né? A ideia de um choque, como se fosse um choque elétrico. Né? Se eu levo um choque, eu começo a tremer, meu corpo inteiro treme. Se eu estou numa situação que eu fico espantado com alguma coisa, eu também começo a tremer o corpo todo. Aquela energia toma conta de mim. Então, a hipótese econômica na psicanálise é a hipótese de que a metáfora do investimento de energia nos ajuda a compreender como funcionam os afetos psicológicos. Tudo bem, claro, assim como eu usei essas ilustrações, talvez vocês não tenham entendido completamente. Eu vou utilizar exemplos para que vocês possam compreender, né, como isso funciona. Vamos supor, eu trabalho, e no meu trabalho eu passo por situações muito estressantes. E aqui eu tenho uma representação, isso aqui é a representação do meu chefe. E aqui eu tenho um afeto, meu chefe me passa muita raiva, cobra demais de mim, me explora. Às vezes eu nem tenho consciência disso. Às vezes eu chego em casa do trabalho e eu tô exausto, eu tô estressado, eu tô com raiva. Mas alguém pergunta assim, nossa, mas por que você tá com tanta raiva? Aí eu falo, não sei. Nossa, cheguei estressado, não sei por que eu tô com tanta raiva. Mas às vezes é porque nem você mesmo se dá conta da raiva que você sente do seu chefe.
da raiva que você sente do seu supervisor, da raiva que você sente do seu gerente, da raiva que você sente dos seus colegas de trabalho, da raiva que você sente da sua empresa. Talvez isso não esteja elaborado de maneira consciente, mas lá no fundo você tem muita raiva, uma quantidade imensa de raiva contra o seu chefe, contra a imagem do seu chefe. Então eu tenho aqui a representação do meu chefe e aqui eu tenho uma carga afetiva de muita raiva. Só que eu não posso, lá no meu trabalho, simplesmente explodir e gritar com o meu chefe. Então essa raiva, ela não está expressa. Essa raiva, ela está lá no fundo do inconsciente. Essa raiva ainda não foi liberada. E o que acontece? Como a raiva do meu chefe não pode chegar na consciência, porque às vezes é como se fosse um quarto. Pensa assim, vamos pensar o seguinte. A sua consciência é como se fosse o seu quarto, com a luz acesa. E a porta do seu quarto está fechada e o resto da casa está escuro. Na parte escura, que a gente chama de Dark Consciousness, né? Inclusive, tem muitas pessoas que cometem um erro de achar que foi Freud que começou a falar de inconsciente. A ideia de que existe um campo inconsciente já vem desde o Descartes, já vem desde o Locke. Só que esses autores, né, chamavam esse campo do inconsciente de Dark Consciousness, né, no inglês, ou consciência escura, consciência nublada, consciência obscura. Então eles também usavam o termo consciência num sentido amplo. Para os filósofos modernos, o termo consciência envolvia tanto as coisas que nos estão claras, que a gente tem atenção direcionada para elas, quanto as partes da nossa consciência que estão obscuras. Então isso é importante. Quando você ouvir alguém falando, por exemplo, que Descartes só falava que existe a consciência e que Freud foi lá e descobriu que tem um inconsciente que Descartes ignorou, essa caricatura é falsa. É claro que o Descartes não tinha a noção de consciente que o Freud tem. É claro que o Descartes não tinha a noção psicanalítica de inconsciente, mas que existiam processos experienciais que acontecem abaixo do nível da consciência clara, era algo que Locke, que Descartes reconhecia, né? Ele só distinguiu entre consciência clara e consciência escura. Consciência escura são os processos inconscientes, que a gente não tem clareza sobre eles. Então, o que acontece? Então, vamos imaginar aqui com a metáfora da luz. Você tem sua casa é você. Na sua casa, a parte do consciente é o seu quarto, onde está a luz acesa. Você tem clareza dos móveis, você tem clareza se tiver um colega seu lá no seu quarto, você tem clareza que aquele colega está lá. Na parte escura você não sabe o que tem. O resto da casa você não sabe. Lá estão os seus conteúdos inconscientes. E o que acontece? A porta do seu quarto fica meio que trancada um pouquinho. E aí, quando alguém quer entrar no seu quarto, ele tem que bater na porta. E quem que vai controlar quem pode e quem não pode entrar? É o que nós chamamos de superego. O superego é quem controla quem pode e quem não pode entrar no quarto. E o superego, ele atua em nível inconsciente. É como se tivesse um guardinha lá de fora, na porta do seu quarto, vigiando quem pode entrar e quem não pode. Você está no seu quarto, você nem vê o que o guardinha está fazendo. O guardinha está lá trabalhando, controlando quem entra e quem não entra no seu quarto. Se chega uma pessoa que é seu amigo, pode passar, pode entrar. Mas se chega uma pessoa que não é legal, um penetra, um ladrão, ele, não, aqui você não entra não. Então vamos imaginar o que acontece. Se a raiva que você tem do seu patrão pudesse entrar no seu quarto, às vezes você ia gritar e estourar com o seu patrão. Então o que a raiva faz? Ela bate lá na porta, ela fica batendo na porta. Deixa eu entrar, deixa eu entrar, que tá com muita raiva. E agora nós podemos lembrar da analogia da energia. Se a raiva é como uma energia, quanto mais raiva você tem ali, mais energia acumulada. É como uma panela de pressão, né? Vai enchendo até estourar. Então a raiva, ela vai bater na porta do quarto. Opa, deixa eu entrar. Opa, deixa eu entrar. Só que a raiva não pode entrar como ela está, ligada à ideia do seu patrão. Por que ela não pode entrar ligada à ideia do seu patrão? Porque se você estourar de raiva lá no seu emprego, com o seu patrão, você vai ser demitido e vai arrasar com a sua vida. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o recalque. O que o recalque vai fazer? Vai separar ou a quantidade inteira de raiva, ou parte dessa raiva, dessa representação do seu patrão. E essa representação pode se associar a uma outra representação. Talvez essa outra representação é sua esposa. E aí quando você chega em casa, o que acontece? A raiva lá do seu patrão, parte dela está aqui, no pincel.
na imagem da sua esposa. E aí vem uma representação que está com cota de raiva. Ó, tem uma quantidade de raiva aqui no pincel. O rosa é a raiva. O pincel é a representação da sua esposa. Tá aqui. Aí bate lá na sua porta. Toque, 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 toque. Eu sou a representação da esposa. E entra. Ah, não, você pode entrar. Você está autorizado a entrar. Entra com essa mancha de raiva. Aí o que vai acontecer? Você chega em casa do seu trabalho, sua esposa vem. A representação da sua esposa está com raiva aqui nela. E você grita com a sua esposa. E você fala, cadê a comida? Né? Se fosse alguém bem machista, né? Chega lá do trabalho e fala, amor, cadê a comida? Você não fez a comida? Cadê a comida? Eu tô com fome. E aí a sua esposa fica assim, nossa, mas por que ele tá com raiva de mim? O que eu fiz? Mas é porque a raiva do patrão respingou na representação da esposa. Isso a gente chama de deslocamento. Outro exemplo para nos ajudar a entender. Você discutiu com a sua esposa. Você está com raiva da sua esposa, mas você não quer descontar essa raiva na sua esposa. O que acontece? Você desconta essa raiva no trânsito. Uma outra coisa também muito comum de acontecer. Você sente ciúmes da sua esposa. Só que você não quer lidar com esse ciúme, você não consegue entrar em contato com esse ciúme. Às vezes, você nem sequer tem consciência desse ciúme. Só que ao invés de sentir ciúme, de manifestar ciúme porque aquilo vai parecer que você é um bobo, ou porque aquilo vai parecer que você é tóxico, ou porque aquilo... Por algum motivo, né, você não entra em contato com aquele ciúme, por crenças que você tem, crenças de que talvez ser ciumento significa que você é tóxico, ou talvez crença de que se você expressar ciúme quer dizer que você está manifestando uma vulnerabilidade. E eu estou falando isso, mas para a psicanálise, tudo isso pode ser em nível inconsciente. Pode ser em nível que nem você se dá conta. E às vezes, ao invés de expressar ciúme, a carga de raiva do ciúme se associa a outras coisas. Aí você fica implicado com a sua namorada ou com sua esposa. Ai, amor, eu estou implicado com você, não gostei da sua opinião sobre aquele assunto. Às vezes sua esposa chegou e falou assim, nossa, amor, eu estava vendo a propaganda eleitoral e eu vi que o Trump ganhou nos Estados Unidos e eu não gostei dele ter ganhado. E aí você é trumpista. E você fica com raiva da sua esposa. Você tá lá com raiva da sua esposa. Ah, nossa, como é que ela pode ter essa opinião política? Como é que ela pode não gostar do Trump? Ela queria a Kamala? Aí você tá lá com raiva da sua esposa. E aí sua esposa fala, nossa, mas só porque eu tenho uma opinião política diferente da sua, você tá com raiva de mim? Mas às vezes não é por causa disso. É porque na origem essa raiva era um ciúme. Um ciúme, talvez, você vê sua namorada com um amigo dela. Ou sua namorada vai na academia e você sente ciúme dela na academia. Isso te gera raiva. Mas ao invés de você expressar essa raiva na forma de ciúme, você expressa essa raiva na forma de ficar com raivinha de coisas bobas. Né? É muito comum essa irritabilidade no relacionamento. Né? Sei lá, você implica com a sua esposa ter uma opinião diferente da sua sobre algum assunto político. Você implica com a sua esposa tá usando uma roupa que você não acha legal. Você implica com a sua esposa tá conversando sobre um assunto que você não gosta que ela tá conversando. Você implica porque ela não colocou sal suficiente na comida. Você implica porque ela atrapalhou você de assistir o seu futebol. Você implica por razões irracionais. Você implica porque ela falou uma coisa e você interpretou errado. Não tinha nada a ver. Mas por quê? Aí às vezes você pergunta, nossa, por que eu tô irritado? Parece que eu olho pra minha esposa e eu fico com raiva dela por qualquer coisa. Por que eu tô com raiva da minha esposa? O que ela fez? Talvez você até mesmo tenha uma certa consciência. Olha, não faz sentido eu estar com raiva por causa disso. Mas será que essa raiva é por causa disso? Talvez não é por causa disso. Por isso que parece deslocada a raiva. Da mesma maneira, um outro exemplo são as fobias. Por que será que você está com tanto medo de um certo inseto? Por que um certo inseto te assusta tanto? Será que você não está deslocando para aquilo uma raiva que é de outra coisa, um medo que é de uma outra coisa? E também nos sonhos. Vocês já perceberam que nos sonhos acontece uma coisa muito estranha? Sei lá, você viveu o seu dia inteiro. Teve várias coisas muito marcantes no seu dia. Você teve um dia que você teve que fazer a prova mais importante da sua vida. A coisa mais importante do seu dia foi que você teve que fazer a prova mais importante da sua vida. E aí de noite você vai dormir. O que você vai sonhar? Aí você pensa, não, vou sonhar com a minha prova, né?
Não, aí você sonha com um carro vermelho que você viu quando estava indo fazer a prova. Oxe, por que você sonhou com um carro vermelho? Nem era importante no seu dia. Aquilo foi um detalhe qualquer. Porque talvez aquela representação que no seu dia não tinha tanta carga afetiva conectada, no sonho passa a ter. Por isso Freud dizia que o deslocamento está muito presente nos sonhos. Nos sonhos, coisas que têm muita carga afetiva aparecem com pouca carga afetiva. E coisas que têm pouca carga afetiva no dia a dia aparecem no sonho com muita carga afetiva. E por isso na vida, as coisas parecem deslocadas, mas é porque estão deslocadas. O Freud também percebia, né, que esse deslocamento é muito comum, por exemplo, nas neuroses obsessivas. Claro, toque e neurose obsessiva não é a mesma coisa, mas são semelhantes, ou pelo menos alguns tipos de toque são tipos de neuroses obsessivas. Vamos pensar aqui no toque. Às vezes você está investindo muita energia numa coisa que te deixa muito ansioso. Mas aquela coisa, se você olhar ela por si só, não tem todo aquele peso. Por que será que está tendo tanto peso assim? Por que a ideia de que eu estou sujo, contaminado, de que eu vou pegar uma doença, tem tanto peso afetivo? Será que esse peso afetivo tem a ver com essa representação? Ou será que essa carga afetiva não está deslocada? Já parou para pensar que pode estar deslocada? Sei lá, vamos pensar agora outra coisa. Por que você sente tanta culpa de uma coisa tão pequena? Vamos supor que você é da igreja. E você aprendeu que masturbação é errado. Mas você faz outras coisas no seu dia a dia que talvez sejam moralmente muito mais sérias para a religião do que a masturbação. Às vezes durante o dia você mentiu. Às vezes durante o dia você foi hipócrita. Às vezes durante o dia você foi moralista. Às vezes durante o dia você desobedeceu os seus pais. Às vezes durante o dia você xingou alguém. Às vezes durante o dia você estourou com uma pessoa. Mas você, religioso, não fica se culpando e martirizando por essas coisas. Você fica se culpando muito e se martirizando muito porque praticou a masturbação. Ora, por que tem tanto peso assim? Por que tem tanta culpa em algo que é tão trivial e que tantas pessoas fazem? E as outras coisas que você faz? Por que elas não te dão tanta culpa? Talvez porque essa culpa esteja deslocada. Talvez você se sente culpado por outras coisas. Já parou para pensar que talvez a culpa que você se sente de uma coisa não é daquilo? Será que você está culpado por causa da masturbação ou será que tem mais coisa envolvida? Será que essa culpa não está deslocada? Será que essa culpa não vem de outro lugar? Né? Então, um pouco eu trouxe esses exemplos tanto da culpa quanto do toque, porque a neurose obsessiva tem esses dois elementos muito marcantes. Uma ansiedade excessiva, uma energia mental muito forte em algum tópico que é trivial, que é irrelevante. Nossa, eu fiquei bravo porque, sei lá, vamos supor que sua esposa chegou e falou assim: nossa, eu acho que o voto não deveria ser obrigatório. Eu acho que voto deveria ser uma coisa opcional. E você? Por que você está expressando essa opinião? Claro que voto é obrigatório. Tem que ser. É fundamental para a sociedade. Como é que você expressa uma opinião dessa? Aí você está com raiva por quê? Por que você está com raiva? Será que é esse assunto que está te deixando com raiva? Ou será que essa raiva é de outras coisas? Será que não é um ciúme que está por trás disso? Então, assim, uma coisa que é muito importante a gente ter na psicanálise é que na psicanálise nada é uma lei universal. Né? Então, eu estou dando aqui exemplos, esses exemplos são hipotéticos. Não quer dizer que todas as pessoas que sentem raiva no trabalho e chegam em casa e descontam na esposa é deslocamento. Não quer dizer que todas as pessoas que sentem ciúmes é porque... Ou todas as pessoas que ficam irritadas por coisas bobas é porque tem ciúmes por trás. Não quer dizer que todo mundo que tem uma fobia por um inseto é porque tem medos reprimidos de outras coisas. Não quer dizer que todo mundo que se sente culpado, né, por alguma coisa é por causa disso. Então vamos sempre usar isso com cuidado, né? Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa deve ser analisada individualmente. A psicanálise não tem uma lei universal para todo mundo. Para a psicanálise, cada caso é um caso, cada questão é uma questão. Outra coisa importante que eu gostaria de comentar, né, é que o Freud usou o deslocamento muito nos seus trabalhos sobre os sonhos. Mas quando o Freud usa a ideia de deslocamento nos sonhos, ele quer dizer uma coisa mais específica do que isso que eu trouxe aqui.
Nos sonhos, como eu disse para vocês, tem aquela questão de que uma coisa que não tinha tanto valor durante o dia passa a ter muito valor durante a noite. Mas às vezes, por exemplo, no texto e interpretação dos sonhos, Freud também usa a palavra deslocamento para significar transmutação de valores psíquicos. O que é uma transmutação de valores psíquico? É quando uma coisa que tinha um valor negativo passa a ter um valor positivo no sonho. Vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor. O exemplo que eu posso dar para vocês... Então, deixa eu dar um exemplo aqui de transmutação de valores psíquicos. Não sei se vocês já viram aquele filme do Harry Potter. Eu acho que é O Prisioneiro de Azkaban. Acho que é esse, que tem o bicho-papão. Né? Já viram que o Sirius Black, não, gente, aquele professor Snape, ele abre o guarda-roupa e sai o bicho-papão. O bicho-papão, ele se transmuta, né? Qual que é a ideia? Eu vejo um bicho-papão, aí ele vai aparecer na forma do que me dá mais medo, né? Tem aquela do Rony, ele vê Ronald Weasley, né? Ele vê uma aranha, medo de aranha. Mas qual que é a ideia? Para ele não sentir medo de aranha, ele tem que imaginar uma coisa engraçada. Sei lá, imaginar a minha avó de roupas engraçadas, né? Ele imagina uma coisa engraçada, sei lá, a aranha de patins, e a aranha fica super divertida. Isso é uma transmutação. Para o Freud, o sonho funcionava um pouco assim. Às vezes tem um conteúdo por trás do meu sonho que ele vai chamar de conteúdo latente. É aquilo que não aparece explicitamente no sonho, mas que está por trás da formação do sonho. Esse conteúdo latente, para ele aparecer no sonho, ele se transmuta. Ele aparece como uma coisa engraçada, como o bicho-papão, que aparece primeiro como uma aranha, mas depois se transforma numa coisa divertida. Então pode ser que no seu sonho, alguma coisa que te causava muita ansiedade vai aparecer no sonho transmutado. Vai aparecer no sonho de uma outra maneira. Eu aconselho você, né, a pesquisar aí o vídeo sobre interpretação dos sonhos, que eu comento sobre isso. Então eu vou deixar na descrição, no comentário fixado, o link do vídeo sobre interpretação dos sonhos em Freud, onde vocês vão poder aprofundar um pouco mais sobre como Freud entende os sonhos. Por isso eu não vou comentar tanto aqui. Só que quando Freud está usando o termo deslocamento como mecanismo de defesa, é mais do que só esse mecanismo do sonho, né? Todo o mecanismo no qual ou uma carga de afetiva inteira ou parte dela fica deslocada. Então, né, esses exemplos são muito importantes para a gente entender o que é deslocamento para a psicanálise. Toda vez que você sentir que um conteúdo afetivo do seu paciente, ou seu, ou de um amigo, ou de alguém, ou do seu companheiro está deslocado, pode ser que o que está por trás desse deslocamento seja um mecanismo psicológico. Isso é muito útil para a gente, né, para a clínica. É muito interessante para a gente pensar. Por exemplo, se o paciente estiver com raiva de você, se pergunte por quê? Será que é de mim que ele está com raiva? Será que essa raiva não está deslocada? Ou no relacionamento também. Nossa, a pessoa está irritada com uma coisa tão sem sentido, tão trivial. Por que ela está sentindo raiva disso? Será que é disso a raiva mesmo? Será que essa raiva não está deslocada? Então, na terapia, na análise, o psicoterapeuta ele pode olhar para o seu paciente e tentar entender, nossa, mas por que ele está dando tanto peso a essa situação? Será que esse peso vem dessa situação ou está vindo de outro lugar? E é claro, cada pessoa é única e a análise vai ser única. Então, o deslocamento está presente, por exemplo, quando uma pessoa chega do seu trabalho e desconta a raiva que ele sente do patrão na esposa. O deslocamento está presente quando um namorado que sente ciúmes passa a ficar irritado com qualquer outra coisa que sua namorada faz, com opiniões que ela emite, com uma roupa ou uma coisa que ela fala, ou uma parte do corpo dela. Fiquei irritada com o nariz, fiquei irritada com ela estar assistindo tal filme, fiquei irritada com ela ter certa opinião política. Né? A raiva, né? O deslocamento está presente nesses casos, que é quando, então, uma carga afetiva, ela aparece deslocada, ela aparece ligada a uma representação que não é a representação original a qual ela estava conectada. Espero que vocês tenham entendido o que é deslocamento. Eu peço a você que deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho para receber novas notificações, né? E aí na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor, em agradecimento por este vídeo.